Uma mensagem de poder. O Espírito Santo antes do Pentecoste. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. O Espírito Santo executa a vontade de Deus na vida do crente. Tornar conhecida a atuação do Espírito Santo desde a criação de Jesus Cristo. Mostrar como o Espírito Santo opera em Jesus Cristo. Textos de referência. Gênesis 6:3 nos diz: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Êxodo 31:3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, e de todo artifício. Juízes 13:25. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaú. Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantamente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem ao seu pai, nem à sua mãe, deu a saber o que tinha feito. 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Atua na natureza, agente divino, guardou a Noé, preserva o homem e a natureza, dá aos homens tarefas específicas e interpreta Deus ao homem. Em todas as circunstâncias da história na humanidade, as três pessoas da Santíssima Trindade sempre trabalharam e trabalham juntas, desde a necessária e universal morte de Jesus até o mínimo ato de Deus em curar uma enfermidade ou proteger-nos de algum mal feito. Nas grandes ou nas simples obras do Espírito de Deus, sempre foi e é ativo em todas as ocasiões. A atuação do Espírito Santo na vida do universo e do homem. Primeiro, o Espírito Santo participou e participa ativamente na criação. A sua ação, além de ininterrupta, é descrita pelo verbo merewerfel como ação vivificadora. Como uma ave se assenta sobre os ovos para os incubar e dar vida, assim o Espírito de Deus, no seu ato de vivificar o caos, movia sobre ele. 2. Coube ao Espírito Santo toda a ornamentação do universo e a ele é atribuída e reconhecida a função de dar vida tanto espiritual como natural. 3. A exaltação e o orgulho de Lúcifer causaram a sua queda, tornando o Éden jardim de Deus e essa terra um verdadeiro caos. Ela tornou-se sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tudo quanto Deus fez e fazia é bom. E o diabo veio para matar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 4. A atuação do Espírito Santo é constante desde a obra da criação, promovendo a geração de cada ser humano e renovando a face da terra. Preserva o homem e as coisas criadas. Em Hebreus 9,14, ele é chamado do Espírito Eterno, numa demonstração clara de que existe a eternidade sem início e nem fim. A atuação do Espírito Santo do povo de Deus antes do Pentecoste. Primeiro, vamos encontrar em Gênesis 6:3, o Senhor dizendo: Não agirá o meu espírito para sempre com o homem. Está implícito aqui que antes dessa declaração divina, o Espírito de Deus já operava no homem, como no caso de Enoque, que foi transladado.
Estas e outras referências nos dão condições para fazer uma série de avaliações e aplicações concernentes à ação do Espírito Santo nas páginas do Antigo Testamento. Esse assunto torna-se ainda mais palpitante quando descobrimos que o Espírito é mencionado 81 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, um terço da referência a ele no Novo Testamento, 13 das 81 citações se encontram no Pentateuco, 7 em Juízes, 7 em 1 Samuel, 5 em Salmos, 14 em Isaías e 12 em Ezequiel. Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 16 não fazem referências ao Espírito Santo. 2. O Espírito Santo enche homens para tarefas bem específicas. 3. O Espírito Santo inspirou os profetas. Agiu na vida de governadores e juízes, em Gênesis 41:38, Juízes 11:29 e 13:25. Interpretou e interpreta aos homens todos os atos do culto e demais orientações de Deus a serem cumpridas no Novo Testamento. Hebreus 9:8, do 10, do 15 ao 17. 4. Também o Espírito Santo transferia e transfere poderes pessoais de um profeta ou ministro de Deus aos seus discípulos. Ele estava no meio do povo de Deus. Porém, em virtude da rebeldia, o Espírito Santo se retirava e se retira das pessoas e do meio do povo de Deus. Nicodemos era mestre em Israel e conhecia a atuação do Espírito Santo do Antigo Testamento. Sua visão era curta e espantou-se quando Jesus lhe mostrou a obra do Espírito Santo. João 3, do 1 ao 21. Primeiro, foi Jesus concebido pelo Espírito Santo, também foi ungido com o Espírito Santo. Em Isaías 11:2, lemos sobre a plenitude do Espírito Santo em Jesus, com 7 virtudes: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. 2. O ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo. Pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, proclamar a abertura de prisão aos presos e consolar os tristes. Pelo Espírito Santo, ofereceu-se a si mesmo. E pelo Espírito Santo, Jesus ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Hebreus 9:14. Foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Após a sua ressurreição, Jesus deu mandamento aos apóstolos pelo poder do Espírito Santo. Atos 1 e 2. E foi elevado às alturas do céu enquanto falava sobre o Espírito Santo. Jesus é o doador do Espírito Santo. Atos 2 e 33. Essa é a mensagem de Deus ao teu coração.